Eu vou fazer o máximo possível para ser ágil aqui na minha apresentação, a despeito do tema bastante amplo que eu recebi, uma vez que falar de produção, conservação e utilização são três pontos da cadeia produtiva, cada um deles daria uma palestra e talvez ainda ficaria amplo, porque as estratégias são inúmeras. Então, eu vou me focar um pouco na nossa condição de criação de caprinos e ovinos em ambientes mais semiáridos, onde se encontra o maior rebanho dessas categorias animais, e para que não fique muito longa a apresentação, e evidentemente que isso se aplica a outros ecossistemas e a gente fica aberto para conversar depois da apresentação. Quando se fala de semiárido, e esse aqui é o X da questão, ele vem aqui desde a parte de cima do Nordeste até o norte de Minas, que eu sei muito bem que faz divisa aí com Guanambi, está todo mundo embolado por aqui, e mais ao leste nós vamos ter regiões no Nordeste que não são áridas ou semiáridas, e mais ao centro também. Então, por aqui é onde a gente luta para produzir animal com todas as estratégias possíveis, diferentes e todas proveitosas e muito boas. O que eu gosto de falar sempre também, que muitas vezes não é mencionado, é que o nosso desafio nesse ambiente semiárido é de produzir em espaços pequenos. Nesse levantamento, por exemplo, que compara 96 até 2006, do IBGE, mostra que 90% ou mais das propriedades rurais no semiárido têm área menor ou igual a 50 hectares, o que é normal em função da divisão de terra que vem acontecendo desde a história do Brasil, colônia até o momento, e isso mostra que nós precisamos pensar em estratégias muito eficientes, nós não podemos errar muito, e não podemos fazer como antigamente, que criávamos os animais num sistema totalmente extensivo, solto, em áreas enormes, e a cada 3, 4 anos nós vendíamos um rebanho bovino, por exemplo, e isso gerava renda para o produtor. Esse modelo não existe mais, então a gente tem que ser extremamente eficiente para conseguir produzir nessas áreas menores. Não tem mais como lidar com isso de forma extensiva. E o semiárido também, ele é muito diverso e torna o desafio muito grande. Eu trouxe aqui, por exemplo, o mapa do nosso estado aqui, da Paraíba, que mostra que na parte mais leste, mais no litoral, nós temos chuva que se equivale a várias regiões mais chuvosas do Brasil, e daqui para dentro, basicamente, a gente tem uma região semiárida, sendo que o centro aqui do estado registra chuvas de 300 a 500 milímetros por ano de média, o que quer dizer que em alguns anos chove menos que 300 milímetros. E uma região mais ao sertão, mais ao oeste, chamada de sertão, que é uma região mais quente e com um regime de chuvas que provavelmente se assemelha a essa região oeste aí da Bahia, de Bom Jesus da Lapa, por exemplo, onde é a minha terra natal, chove mais ou menos isso, e também é tão quente quanto aqui o sertão da Paraíba. Isso nos remete a dizer que estratégias diferentes devem ser pensadas dentro do próprio ambiente semiárido. A irregularidade das chuvas, que é uma realidade, não tem jeito. Então, nós vamos ter anos aqui em que chove bastante, embora muitas vezes concentrada em uma única chuva. Veja aqui, por exemplo, 300 milímetros de chuva só no mês de dezembro aqui no Cariri aqui da Paraíba. E depois essa chuva se distribui por aqui, e esse ano aqui de 92, 93, um ano seco, que se repete aí mais ou menos a cada 10 anos. Então, o nosso planejamento ele tem que ser feito para variações ao longo do ano e entre os anos. Mas, evidentemente, que isso aqui não para... A gente tem que parar de reclamar, de sofrer, e tem que lidar com isso. Isso é uma realidade
e não tem como pensar de maneira diferente. Algo que está se intensificando muito em função dessas irregularidades de chuva é o comércio de forragens conservadas. Isso tem se intensificado bastante. Muita gente critica, tem um lado ruim, evidentemente, para quem compra, poderia estar produzindo, mas se está intensificando é porque isso tem uma razão de ser. Inclusive, empresas grandes já entenderam isso e estão produzindo isso em larguíssima escala. E depois a gente começou a entender que se há uma dificuldade muito grande de produzir forragem, quem tem capacidade de produzir em larga escala e comercializar um preço que não seja inacessível, que não comprometa a rentabilidade temporária, pelo menos, de uma determinada fazenda, isso não necessariamente se configurará em uma coisa negativa. E hoje nós estamos adaptando a essa realidade. Nós temos aqui uma empresa de assessoria, uma empresa júnior, que dá assessoria para produtores especializados em comercialização de forragem conservada, e isso, a partir do momento que se torna uma técnica numa escala mais industrial, precisa de conhecimento técnico especializado para lidar com isso. E a conservação de forragem passou a ser realmente uma linha de extrema importância e que requer um conhecimento técnico profundo para atender essa demanda aqui. Não sei como está aí na região de Guanambi, e a gente sempre ouve falar, mais ao norte de Minas, que a palma está chegando por aí. Por aqui ela já é realidade há um bom tempo para o nosso ambiente semiárido, e basicamente, eu diria que ela acabou se tornando a base da alimentação animal. E eu diria basicamente por esses dois motivos aqui, e principalmente esse. É um alimento, é uma forragem, no conceito de forragem, mas é uma forragem com energia muito próxima de um concentrado energético, muito próxima mesmo. Isso, num ambiente onde a energia é o limitante, muita gente debate que a proteína é limitante, mas nós sabemos que a energia é o mais limitante na alimentação dos animais pela quantidade que o animal ingere por dia. As fazendas onde a palma vai bem têm se apoiado na palma como fonte alimentar dos rebanhos de ruminantes. Ao ponto, por exemplo, das rações serem compostas assim de muita palma e um pouquinho de fibra, um pouquinho de concentrado, como esse caso aqui. E em larga escala, aqui, por exemplo, para confinamento de bovinos, e a explicação talvez esteja nessa tabela que um orientado meu levantou para mim esses dados de produtividade que a palma alcança, algumas aqui com adubação, sem adubação, com irrigação, sem irrigação, mas sempre produtividades muito altas. Inclusive algumas produtividades alcançadas no único ano, dependendo da irrigação, como é o caso aqui, de 300 toneladas por hectare, algumas colhidas em 2 anos e acaba somando aqui 350, 375 toneladas por hectare. Isso reflete num custo que sempre será, a gente espera que os insumos não aumentem tanto, mas a tendência é que sempre seja muito mais barato que os concentrados energéticos que são comercializados principalmente na nossa região. Então, nessa comparação, apesar da palma não ser classificada como concentrado energético, ela entra como uma opção excelente de substituição ao alimento energético. E aí, ao enxergar dessa maneira, haverá também uma pressão muito grande para produzir volumoso complementar à palma, já que ela não vai ser enxergada muito mais como um volumoso, embora ela ainda seja classificada como volumoso. Mas se você comparar o quilo de matéria seca da palma com o do milho grão, por exemplo, não dá nem para comparar. E onde é que a palma vai bem? No Cariri da Paraíba é o lugar perfeito.
para a palma, por exemplo. Mas tem várias outras regiões dos outros estados do Nordeste que atendem esses pré-requisitos. Noites frias e úmidas, para que ela expresse o seu metabolismo CAM, de abertura dos estômatos à noite, e utilizar de forma eficiente a água. Os solos precisam de elevado teor de potássio para a palma ajustar osmoticamente a absorção de água do solo. Uma elevada saturação de bases, porque ela é muito exigente em cálcio, principalmente, que é o que tem num solo típico aqui do Cariri, por exemplo. Muito potássio, pH neutro, saturação de base de 84% e uma disponibilidade de potássio muito alta. Eu peguei só para comparar aqui um solo do Cerrado lá de Minas e vocês observam que ele não atenderia às exigências da palma e que o solo teria que ser construído a sua fertilidade para atender a exigência dela. Mas só vai bem em noites frias e úmidas? Depende. Se nós trabalharmos com irrigação complementar, equipes que trabalham no sertão, lá em Serra Talhada, o professor Thieres, da Rural de Pernambuco, na Embrapa Semiárido, do professor Guerma, tem mostrado que com irrigação complementar são atingidas produções tão altas quanto naquelas regiões mais propícias e com lâminas d'água muito baixas, ou seja, basicamente todos os pontos do semiárido passaram a ser aptos para cultivo da palma, desde que corrigido o solo. E aí surge essa pergunta que eu tenho levantado muito. O que é mais limitante, volumoso ou concentrado? E aí depende de como o produtor enxerga e programa sua dieta, a dieta dos caprinos e ovinos, naturalmente. Se ele enxerga a palma em substituição ao milho grão, ao concentrado energético, ela continua sendo volumoso, mas ela tem função de fornecer energia. E atendendo essa fonte de energia, o volumoso passaria a ser limitante, uma vez que a palma está sendo utilizada com essa função. Quando ela é pensada como um volumoso, e em substituição a fontes de volumoso, como capim, silagem de milho, sorgo, e você compra o milho como concentrado energético, o volumoso passa a não ser tão limitante porque a palma tem cumprido esse papel. Porém, economicamente, talvez seja mais inteligente imaginar que ela devesse substituir o concentrado energético, que é o grão, e dessa feita precisa de um volumoso para complementar uma dieta à base de palma. Hoje é assim que a gente enxerga, evidentemente que eu respeito todas as opiniões, e isso gera muito debate, mas eu acho que seria mais inteligente usar a palma como uma fonte concentrada e o volumoso nós correríamos atrás de produzi-lo. E aí as perguntas vêm à tona. Palma é volumoso ou concentrado? Eu sempre brinco que quem manda no relacionamento é a mulher. Então, como a minha esposa é nutricionista e diz que ela é um volumoso, eu aceito que é, mas ela acaba entrando na dieta substituindo o concentrado. É aquela piada, né? A última palavra sempre é minha, sempre é do marido, mas dizendo que a mulher tem razão. Qual o percentual máximo de palma na dieta? Se ela entrar como substituição ao concentrado, evidentemente que eu vou querer colocar o máximo de palma para diminuir o custo. E aí vem a pergunta, o que devo fornecer como fonte de fibra? E aí várias pesquisas têm sido feitas testando diferentes fontes de fibra em comparação com a palma. Mesmo ela sendo classificada como um volumoso, porque falta um pouquinho de energia para se tornar um concentrado, você precisa de um volumoso para acompanhar ela. Então a cabra aí está bem confusa realmente, porque isso dá uma confusão na nossa cabeça. Mas tem que ter uma fonte de fibra aqui acompanhando. E aí, para vocês enxergarem como funciona isso, nós fizemos aqui um trabalho utilizando feno de búfalo e vendo até que ponto eu posso colocar palma na dieta de um animal, e nós conseguimos aqui 42% na matéria seca, que representa, por exemplo, 84% na matéria natural. A imagem mostra aqui que é uma dieta basicamente com palma, um pouquinho de feno e um pouquinho de concentrado, que se torna uma dieta mais econômica.
E fomos ver até onde o animal resistia aqui, tirando o feno, deixamos 7,5% só na dieta 1, subindo até 45% de feno. E o resultado mostra, desse trabalho para a gente, que realmente o animal precisa de uma fonte de fibra para maximizar o consumo e a eficiência alimentar na ingestão dessa dieta. Não dá também para extrapolar, trabalhar com muito pouco fonte de fibra. E isso se reflete, evidentemente, no ganho de peso dos animais. Então, por mais que a palma seja excelente, eu tenho que preocupar em produzir o meu volumoso, a minha fonte de fibra. E cada fonte de fibra vai responder num percentual da dieta do animal. Se for silagem, se for feno, se for bagaço de cana, por exemplo. E aí tem vários e vários resultados de pesquisa que a gente pode discutir depois com vocês, mas o que eu gostaria que vocês vissem aqui, nesse conceito de dietas à base de palma, você precisa ainda assim produzir uma boa quantidade de volumoso para maximizar o desempenho, tanto de caprino quanto de ovinos. Para cabras também, o resultado fica mais ou menos nessa faixa aqui dos 30%. E em que época falta mais alimento? Chuvas ou secas? E aqui a resposta sempre depende. Quando você tem um palmal bonito desse aqui, extremamente produtivo, e vai comparar, mesmo com o pasto de búfalo, que é um pasto cultivado para oferecer alimento aqui no período de chuva, olhando assim, a grosso modo, e até para enxergar melhor, eu trouxe esse comparativo aqui, a gente vê claramente que a tendência nesse caso é que sobrasse mais alimento no período de seca. Se vocês inventarem a produzir palma na propriedade de vocês, num solo corrigido, com água suficiente, clima favorável, vai ter muita comida no período seco e menos comida no período de chuva, e uma dúvida vai surgir. Eu produzo silagem, que é um volumoso complementar. Nem sempre esse volumoso complementar terá que ser direcionado para o período seco. Às vezes falta alimento no período de chuva. E a gente falava isso e o pessoal, acho que você está endoidando, você está blefando. Então, nós aplicamos isso aqui na EMEPA, lá de Soledade, no Cariri da Paraíba, e fizemos o balanço forrageiro da propriedade, uma propriedade de caprinos leiteiros, onde as áreas eram divididas. Nós temos aqui a área de capim-búfalo de 6 hectares, um capim-búfalo para pastejo na chuva, um capim-búfalo para produção de feno de 4 hectares, uma área de 2 hectares de palma e uma área de 2 hectares para a produção de silagem. E simulamos que tanto a palma quanto a silagem seria utilizada só no período de seca. E o capim aqui 80% pastejado na chuva e o diferido que sobra na seca, e o feno todo também direcionado para a seca, já que parte da área foi para produzir feno. Quando nós cruzamos isso com a necessidade do rebanho, que ela é mais ou menos fixa aqui em vermelho, nós observamos que o excedente ocorre aqui nessa fazenda nos períodos de seca e que falta forragem no período de chuva. O quanto que isso se repete em fazendas do semiárido? Aí eu diria o seguinte: todas aquelas fazendas que têm palmais muito grande, que produz muita palma e que o produtor produz silagem para o período de seca, ele acaba criando um déficit alimentar no período de chuva. Isso pode parecer um pouco confuso, mas os dados estão aqui. É isso que mostra. E aí as perguntas vão surgir, várias delas. Então, como é que os criadores regulam essa taxa de lotação? Muitas vezes eles aceitam uma queda de desempenho no período de chuva, porque é curto, de 4 a 5 meses, e depois segura melhor no período de seca. O que fazer para corrigir esse déficit? Se o déficit for na chuva, silagem também na chuva. Se for na seca, silagem na seca. O que fazer com o excedente? Aí você tem que fazer o balanço forrageiro, criar sua planilha e ver quando é que você vai fornecer esses alimentos. E quando é que falta forragem na seca? Normalmente são fazendas que o cara tem um palmal pequeno, produz pouca silagem e tem uma área de pastejo maior.
Só que aí vocês começam a enxergar que a taxa de lotação dessa fazenda é muito baixa, porque ele tem que ajustar para um número de animais pequenos. E o que fazer quando o produtor só cultiva palma? Tem produtor que só tem palma. Eu não sei na Bahia se já tem essa realidade, mas aqui na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, tem produtor que só planta palma. E aí, esse é um grande candidato a comprar silagem, porque vocês viram lá que ele usa até 50% de palma na matéria seca, 80% na matéria natural, então ele vai dar ali 300, 200 gramas de silagem por dia por ovino, por exemplo, por isso que ele compra, porque acaba não saindo tão caro assim. Ele opta por comprar silagem em vez de produzir. E isso explica, em partes, aquele comércio superaquecido de venda de silagem. Depois, nas perguntas, a gente pode aprofundar nisso, senão o tempo não vai permitir. E com relação à proteína da dieta, a primeira coisa que nós vamos tentar fazer é substituir a soja, que vocês devem saber que está no preço impagável, por algum sub ou coproduto. Aqui nós somos muito fã da torta de algodão, porque ela chega barata, mas aí na região da Bahia e em outros estados vocês podem ter outros coprodutos. E o que nós fazemos, e que todo mundo faz, é tentar substituir a soja, como esse experimento aqui, pelo coproduto. Aqui, essa tabela mostra a substituição de soja por torta de algodão, e nós conseguimos tirar totalmente a soja. Isso aqui é nível de torta de algodão da dieta, que é 30%, e aqui a soja toda saiu sem comprometer o ganho de peso dos animais. A ressalva é o seguinte, isso aqui é silagem na forma de ração, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que melhora muito o aproveitamento dos ingredientes. E então, nesse caso, é o que a gente faz. Vamos ver até que ponto eu consigo tirar a soja e colocar a torta. Por via das dúvidas, os nutricionistas gostam de deixar sempre um pouquinho de soja, pela qualidade da proteína. Mas dá para tirar, por exemplo, por torta, 70% e 80% da torta da dieta sem comprometer o desempenho dos animais. Tirar soja, 70%, 80%, colocar torta. E outros coprodutos proteicos que são testados. Mas nós também temos a possibilidade de produzir a nossa proteína nas nossas condições. E hoje em dia a gente tem dado uma atenção muito grande à glicídia, porque ela responde muito bem a sistema de irrigação biosalinos. Veja esse dado aqui, por exemplo, isso aqui é irrigação em função da evapotranspiração. Até 50% da evapotranspiração, que é uma irrigação de lâmina bem controlada, produzindo acima de 10 toneladas de matéria seca de glicídia por hectare por corte. Isso é muito, muito interessante. Então, eu convido vocês a acompanhar o trabalho do grupo de estudos em agricultura biossalina da Embrapa Semiárido, sob coordenação do professor Guerma e o Fleme, doutor Fleme, que é o braço direito dele. Estivemos visitando lá esse dia, essa é a foto da glicídia no sistema biossalino. Esse rapaz tem 1,80 m, então vocês veem o porte da planta, né? E produzindo alimento, palma, sorgo, glicídia. Tivemos lá fazendo uma visita recentemente com aqui o Dr. Flame explicando para os meninos como funciona o sistema. E isso aqui já é uma fazenda aplicando o sistema biossalino para a produção de sorgo. Então, pessoal, é um tema que vocês precisam correr atrás aí e estudar, porque produzir alimentos sem água também é muito complicado. E esse sistema biossalino, com irrigação complementar, com lâmina controlada, atendendo os cuidados de solo, principalmente, funciona muitíssimo bem. Então, vamos agora falar das forrageiras, já pensando aqui na conservação e utilização para os animais, caprinos e ovinos, na nossa condição. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é do componente pasto, aquele que realmente o animal pasteja e utiliza. Verifiquem que você pode ter 2 tipos de pasto, ou vários tipos de pasto. E a gente quer fazer muitas vezes dieta, considerando que o pasto sempre é o mesmo. Aí o suplemento
espera o ganho de peso, e você tem duas situações muito diferentes. E para pequenos ruminantes, que são animais mais seletivos, a qualidade do pasto tem um fator primordial, porque eles não vão conseguir consumir a estrutura de colmo dos capins. Eles consomem mais folha, e isso pode ser definidor no desempenho dos animais. E a quantidade de pasto também. Veja essa foto da mesma área num período de 2 meses, onde os animais começam a pastejar um volume de capim aruana grande, e esse volume vai desaparecendo ao longo do período seco. Qualidade e quantidade comprometida. Se errou no balanço forrageiro, não adianta querer corrigir na dieta. E aí eu vou propor estratégias de utilização de pasto que talvez driblem esse problema aqui. Esse é um trabalho do professor Tadeu Voltolini, pesquisador da Embrapa, mostrando exatamente qual é o retrato do capim búfalo. Muita gente não enxerga isso. Aqui nós temos a produção de forragem do búfalo no ano, em quilo de matéria seca por hectare. Só que em vermelho aqui é a produção de colmo. E em preto aqui embaixo, a produção de folhas. Olha o que acontece no período seco. E a produção de material morto. O que é que eu quero dizer com isso? O capim búfalo é um capim que produz muito colmo, apesar do seu porte baixo, e produz pouca folha. E como é que a gente vai fazer os animais consumirem esse pasto nessa condição? Se vocês querem enxergar se ele produz colmo, a foto aqui explica por quê. Ele acelera muito rápido o seu ciclo de produção e emite inflorescência. E para emitir inflorescência, ele tem que alongar o colmo. Por isso que produz muito colmo. Quando eu tento fazer os animais ganharem peso pastejando, mesmo recebendo suplemento e consumindo aqui até 200 gramas de suplemento por dia, eu não consigo ganhos elevados com esses animais em pastejo, mesmo em pastagem de capim búfalo. E isso meio que nos despertou a necessidade de tirar esses animais desse sistema e oferecer para esses animais uma dieta mais balanceada no coxo. Isso para animais de desempenho, para animais de ganho. Animais de mantença, evidentemente, podem ser mantidos no pasto porque não precisam ganhar muito peso. Então, isso aqui é muito importante a gente entender isso. As limitações que o pasto tem pela sua estrutura. Então, o que é que a gente pode fazer para driblar um pouquinho esse problema? Surge a ideia de aproveitar o excedente que está aqui no período de chuva e conservar esse material e colocar no coxo numa condição que o animal realmente consuma ele. Porque se você solta os ovinos aqui, os caprinos, eles vão tirar todas as folhas, que são poucas, e vão ficar rodando aí no pasto um dia inteiro, gastando energia, sem conseguir encher o rumen. E eu vou fazer silagem ou feno de búfalo? Essa pergunta surge também. Eu tenho aqui uma produção do búfalo, que muita gente pensa que o búfalo não produz, eu gosto sempre de falar disso. Produz sim, produz muito. É um capim de exigência média em fertilidade. Então, se você cuidar bem dele, ele vai te dar uma massa de forragem muito grande, para você colher aí 2 vezes ou 3 no período de chuva e armazenar. Se eu falo de silagem de búfalo, só tem uma recomendação muito simples aqui para vocês. Espere ele chegar aí com 50, 60 centímetros e com a matéria seca em torno de 25, e ele vai ficar uma boa silagem de capim. pH 4,5 é excelente para silagem de capim, pouca amônia, mantém ainda o teor de proteína razoável e é um volumoso excepcional. Se você quiser melhorar ainda mais isso aqui, joga um pouquinho de concentrado energético no momento da ensilagem, que vai ficar perfeito. Mas se quiser ensilar só o capim, como a gente fez aqui, é só esperar ficar com 25% de matéria seca e fica uma excelente silagem. Mas eu não consegui ensilar, o produtor não se preparou. A seca começa, o capim já seca. Isso é normal, quem tem área de búfalo sabe disso. Então eu tenho que aproveitar esse excedente na forma de feno, porque se eu colocar os animais para pastejar, vocês já viram lá pelo resultado do professor Tadeu, que eles não vão para o abate no tempo que você espera.
Então, o que nós estamos fazendo aqui, e que nós sugerimos, é que esse feno seja colhido, não é uma tarefa tão difícil assim, e que esses animais vão para o coxo. E aí nós tivemos uma surpresa muito agradável quando nós testamos capim-búfalo na dieta de ovinos e também de caprinos. Nós vimos que é um volumoso de excelente qualidade, mesmo esse aqui, que é colhido no início da seca. Porque nós colocamos 50% na dieta de ovinos, 50% de concentrado, e tivemos, independente se eu usei. Ah, tá ok. Já voltou, Thiago? Eu estava nesse slide aqui quando parou ou estava no anterior? Então, pessoal, aqui eu estava falando que o búfalo ele tem uma qualidade nutricional muito boa, pelo ganho que os animais conseguiram numa dieta com 50% de feno de búfalo. Isso se deve à pequena proporção de lignina que ele tem. Ele cresce muito rápido e não dá tempo da parede celular acumular lignina, sintetizar lignina e ficar indigestível. A digestibilidade desse capim é muito boa. Então, se você consegue guardar na forma de feno, processar e colocar no coxo, vocês podem ter certeza que os animais vão desempenhar bem. No pastejo, no período seco, é que é mais difícil. E vamos falar agora do nosso sorgo, que é um sorgo diferente. O nosso sorgo é um sorgo de porte alto, forrageiro, é um sorgo que normalmente tem a matéria seca mais baixa se você colhe no estádio de grão pastoso, que é o que se recomenda, e é um sorgo que tem muito açúcar e tem uma fermentação muito ácida, levando a uma recuperação de matéria seca baixa normalmente, silagens com teor de umidade alto, de matéria seca baixa, e uma fermentação alcoólica elevada, além de uma produção de efluente alta. E esse é o problema que nós temos. Como é que nós contornamos isso? Hoje em dia está muito fácil. Antigamente o pessoal tinha medo de colocar concentrado dentro do silo. E hoje em dia esse medo está sendo deixado de lado porque o pessoal precisa só entender que a silagem tem que ser bem feita. E aí isso nos levou a testar concentrados proteicos misturados com silagem de sorgo, no caso aqui a nossa torta de algodão, que eu falei no início da apresentação. E o mais interessante é que se eu colocar essa torta aqui dentro do silo no período de chuva, eu compro ela quando o preço está mais em conta. Isso me dá uma economia na aquisição desse produto. Colocando isso no silo, olha o que acontece com as perdas, com a recuperação de matéria seca. Sai de menos de 90 e vai para quase 100%, ficando aqui na casa de 95, quando eu uso 20% de torta. E isso é explicado pelo aumento do pH, que fica na faixa ideal de fermentação lática e sai da zona de leveduras, que produzem álcool e geram uma grande perda, associada ao fato dessa torta reter o efluente e diminuir as perdas por efluente. Ou seja, para o sorgo, o que nós recomendamos é o seguinte: ou você coloca um concentrado proteico, que você tem, ou você faz logo a ração na forma de silagem, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas não dá para trabalhar só com inoculante, por exemplo, porque ele é muito úmido. Você tem que controlar também o excesso de umidade dessa silagem. E a estabilidade aeróbia também melhora, porque eu controlo fungos ao longo da fermentação e esses fungos não aparecem rapidamente quando eu abro o silo. Então, a saída para o nosso sorgo é essa, ou um concentrado proteico, ou uma ração total já ensilada. Nós resolvemos esse problema aí. Serve para o milheto o mesmo raciocínio, pelas razões semelhantes. Mas alguém pergunta, eu tenho várias plantas que naturalmente ocorrem aqui no semiárido. Eu posso usar? Pode, a glericídia, posso usar a maniçoba, posso usar a erva-sal. Essas duas aqui eu coloquei de propósito, porque essas duas silagens elas são por si só perfeitas. Se você conseguir cultivar a erva-sal, se você tiver um campo de maniçoba ou pornúncia, você não precisa fazer nada, não precisa colocar aditivo. A maniçoba tem ácido cianídrico, que é antifúngico, e ela fermenta bem e não mofa.
A erva sal, pela quantidade de sal que as bactérias láticas são tolerantes, ela fermenta muito bem também. O problema é quando eu vou para as leguminosas, como é o caso aqui da glicídia. Se eu ensilar uma leguminosa sem nada, aqui, por exemplo, a leucena e a glicídia, a silagem não vai acidificar. E se ela não acidifica, naturalmente ela vai apodrecer, ela vai perder. Aí, em função disso, pessoal, nós vamos ter sempre que ensilar a leguminosa com algum aditivo fonte de açúcar. Uma fruta, um resíduo de fruta, melaço, ou, mais recentemente, nós estamos resolvendo esse problema associando leguminosa com a palma, como um aditivo para ensilagem. Então, se tratando de leguminosa, ela vai ter que estar sempre misturada com algum produto que forneça açúcar para fermentar, porque senão o pH não cai, porque ela tem muita proteína e isso dificulta a fermentação. Recentemente, nós estamos, para resolver, por exemplo, esse problema da leguminosa, nós estamos usando a palma como um aditivo para a ensilagem. Alguns estudos têm sido feitos até com silagem da palma exclusiva, principalmente nessa condição aqui que ela está mais madura e na parte mais seca do ano. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque tem gente que colhe o palmal por várias razões e guarda no silo para ele rebrotar, para produzir mais, mas eu vou falar principalmente dela aqui como um aditivo para a silagem. E aqui vou dar só alguns exemplos de vários que estão sendo feitos aí. Se eu tenho uma palhada de milho, como muita gente tem aqui, que colhe a espiga para vender e sobra essa palha, como é que ele ensilaria isso? Já que o teor de matéria seca está alto e a dificuldade de processar é grande. Aí surgiu a ideia, partindo de próprios produtores, se eu colocar palma que é úmida e tem açúcar, será que isso não fica bom? Aí nós testamos aqui, essa aqui é a dissertação que ainda vai ser defendida pelo orientando da professora Juliana, o Gilberto, e ele testou níveis de palma nessa palha de milho, 0, 10, 20 e 40. Você vê que volume por volume, o volume de palma é pequeno. O cara nem vai usar muita palma lá do palmal dele. Só que isso melhora a recuperação de matéria seca da silagem, porque a palma agrega essas partículas, melhora a estabilidade aeróbia, porque ela tem várias substâncias tamponantes que fazem com que bactérias heterofermentadoras cresçam no silo e produzam ácido acético, mantendo a estabilidade aeróbia alta, ou seja, demora muito mais para esquentar do que a silagem de palhada pura. Isso leva a menores perdas de descarte, que é uma perda que muita gente não mede e é muito importante. O fato de jogar a silagem fora. E quando o Gilberto ofereceu isso para os animais, uma silagem sem palma, de palhada, comparado com silagem com palma, o desempenho aumenta proporcionalmente, porque você assegura uma melhor qualidade de fermentação dessa silagem. É uma estratégia muito inteligente, que é uma ideia de um produtor rural e nós validamos aqui nos nossos estudos. Muitas vezes, esse problema acontece de palha, mesmo sem retirar as espigas. Isso aqui são fotos cedidas por um parceiro nosso, que é o Ítalo, que tem uma propriedade em Igara, próximo de Senhor do Bonfim. Ele tinha uma lavoura de milho um pouco passada do ponto, com tamanho de partículas muito grandes, que dariam dificuldade de compactar. Aí ele teve a ideia de fazer uma silagem mista com palma. Resultado, 0 de mofo e uma fermentação muito boa. Para esse tamanho de partícula, se não tivesse um pouquinho de palma aqui, essa silagem tinha sido perdida boa quantidade por mofo. E depois a palma está brotando, aquela que ele usou como um aditivo. É uma estratégia muito interessante, de fato. Aí alguns produtores foram além, isso é ideia de produtor também, lá de Miguel Calmon, na Bahia. Aquele feno que ele colhe, aquele basculho, ele percebeu que as vacas não consumiam muito bem. Quando ele colocava o feno e a palma e o concentrado, elas selecionavam a palma e o concentrado e deixavam o feno no coxo. Nós tivemos um probleminha, aí eu parei nesse slide aqui,
Aqui é para mostrar o consumo das vacas recebendo a silagem de búfalo com palma. E o produtor está exatamente percebendo que os animais agora estão consumindo todo o feno, que eles acabavam não consumindo quando a palma era fornecida in natura. E para animais leiteiros, isso é um problema grave, porque reduz muito a gordura do leite. Então, aqui ele está bastante satisfeito pelo consumo, que eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Ou seja, resumindo, aquele feno que é muito bom, que o animal não consumia por seletividade, quando ele está dentro do silo ali misturado com a palma, aí o animal consome tanto a palma quanto o feno. Isso provavelmente se repetiria com caprinos leiteiros, e a gente ainda vai testar isso. As leguminosas, como eu tinha falado com vocês, quando eu acrescento palma, eu resolvo aquele problema de fermentação que eu mostrei anteriormente. Então, aqui eu tenho silagem exclusiva de glicídia, que a gente já viu que o pH não cai abaixo de 5, e isso aqui praticamente muito é perdido, e o animal não consome essa silagem. Quando eu coloco a partir de 25% de palma, praticamente eu resolvo esse problema. Esse é um trabalho de dissertação de Samira, orientada do Germa, que está já publicado, inclusive. E se você tem glericídia e quer ensilar com alguma coisa para resolver a fermentação, bota um pouquinho de palma, fica com esse aspecto muito bom e uma silagem muito bem fermentada. Quando nós testamos isso com os animais, que é um trabalho do Tiago, que também foi orientado do Dr. Germa, com animais meio sangue Doppler, nós conseguimos, usando essa silagem de glericídia com palma, ganhos muito, muito interessantes, de 300 gramas por dia aqui, maior do que com silagem de milho. Não era a silagem de milho padrão FIFA de qualidade, mas só de ser igual já seria bom. E isso é bastante animador. Se você produz glicídia como fonte de volumoso, e você coloca um pouco de palma para melhorar a fermentação e fornece para o animal, a resposta é muito, muito boa mesmo. Aí surgiu uma ideia de para aqueles produtores que querem comprar milho grão, na época de preço menor, e não tem onde guardar, aí tem a técnica da ensilagem de milho reidratado, que ela já é consolidada com água. Aí nós resolvemos comparar a reidratação com água, que é o que está nesse gráfico, com a reidratação com a palma. Em azul, aqui é o pH da silagem de milho reidratado com água e aqui com palma. Como a palma, além de água, fornece açúcar, o pH da silagem de milho reidratado com palma cai mais rápido e fermenta mais intensamente, melhorando o aproveitamento do milho quando ele for fornecido ao animal. E o que é mais interessante, essa silagem não esquenta aqui até 120 horas, enquanto a silagem do milho reidratado com água esquenta. E esquentar quer dizer que o animal vai consumir pouco, ou ela pode depois mofar e ser descartada. E ela fica exatamente com esse aspecto aqui. Você consegue armazenar o milho, comprar mais barato, armazenar em sacos, em tambores, em silos grandes, e quando você mistura com palma, você tem uma conservação melhor do que quando você mistura com água. Isso já está consolidado também. Nós estamos agora esperando os resultados com animais, para mostrar posteriormente. Isso aqui é a tese do Rafael Lopes, que é do nosso grupo também, que ainda vai ser publicada porque ele não defendeu ainda. E para finalizar, pessoal, algo que eu acho que vai pegar, já pegou, e é extremamente interessante, que essas são silagens na forma de ração. Vamos ver, você tem o volumoso produzido no período de chuva, você tem quantidade, você tem limitações desse volumoso para ensilar. E você tem o preço dos grãos mais baratos. Por que você não pegar esses grãos, colocar no silo, resolver os problemas que esses volumosos têm de serem ensilados e melhorar o aproveitamento do grão, porque já está se consolidando que o grão fermentado no silo é melhor digerido do que o grão seco. Vários trabalhos já mostraram isso.
Então, nós estamos agora pegando tudo o que nós temos de técnica de ensilagem de volumoso e tentando transportar aqui para rações na forma de silagem. E um videozinho rápido para vocês verem. O pessoal está contando piada aí, não é? E você tem uma ração de extrema qualidade aqui. Se você colocar a palma, ela pode ficar até mais interessante, porque fermenta um pouquinho melhor. É o que está mostrando aqui as fotos. E você tem esse grão muito já processado quimicamente, aí o animal aproveita melhor e o animal deixa de selecionar a palma, deixa de selecionar o concentrado numa dieta de ração total ensilada. A fermentação dessas rações sempre é muito boa, e aí teria que ter uma palestra só sobre ração na forma de silagem para explicar para vocês, mas é uma combinação de matéria seca mais alta, o pH que não cai tão rápido, uma fermentação mais lenta, que resulta numa qualidade final boa e com uma estabilidade aeróbia alta. A silagem não aquece rápido. Então, isso é uma técnica fantástica. Para ovinos, o que nós temos é esse trabalho. Nós fizemos um comparativo aqui de uma silagem à base de capim-elefante, onde nós ensilamos todos os ingredientes juntos, que é essa foto que vocês estão vendo aqui, e no outro tratamento nós ensilamos só o capim-elefante e misturamos essa silagem de capim-elefante com o grão seco. Esse concentrado nós compramos no período de chuva, que era mais barato, e guardamos no silo. E o outro concentrado nós compramos no meio do período seco, quando nós fomos fazer o confinamento. O experimento foi feito esse ano, os dados não estão publicados ainda, mas os resultados que nós temos é esse aqui. Essa é a composição da ração na matéria natural, 70% de capim-elefante, e esses concentrados aí. Inclusive o núcleo mineral e a ureia já vai dentro do silo na forma de ração. Isso hoje já se aceita que não é um problema. E aí um fato interessantíssimo, que se refere a custo. Se eu compro o meu concentrado no período de chuva, na época de ensilagem, ele é mais barato do que o preço atual, que é quando eu compro para fazer o confinamento. E isso deu uma diferença por 100 quilos de ração de R$ 25, e é uma diferença bem interessante mesmo. Isso aqui pode até fazer o confinamento se tornar rentável, dependendo da composição dos ingredientes. E o desempenho, como fica? Então, nós fizemos um experimento aqui de machos e fêmeas, machos consumindo a silagem de capim com concentrado e machos aqui consumindo a TMR ensilada, a ração toda já ensilada. E a diferença no desempenho é visível, tanto para machos quanto para fêmeas. Quando eu expresso isso aqui em gramas por dia, por exemplo, aqui para os machos, você vê uma diferença de quase 40 gramas por animal por dia, quando a mesma ração, a mesma composição, a mesma proporção dos ingredientes foi utilizada, porém, no primeiro caso, na forma já ensilada no silo. Então, pessoal, isso aqui é muito representativo. Quem precisa intensificar, terminar os animais no confinamento, tirar do pasto ali no período seco e fazer esses animais ganharem peso, a fazenda pode montar toda uma estratégia de produzir o volumoso, adiantar a compra dos concentrados, armazenar isso na forma de silagem, acelerar o ganho dos animais, liberar os animais para o abate, liberar as áreas de pasto, ou seja, pode causar um impacto positivo muito grande nas fazendas. Não tenho dúvida disso. E esses estudos vão continuar e a gente vai aprimorando isso aqui cada vez mais. E carneiro come muito, ganha muito peso. É só a dieta estar do jeito que ele precisa. Caprino também tem uma eficiência alimentar muito boa. Nós estamos trabalhando muito agora com terminação de cabrito também. E a gente sempre acha que precisa ser bem
tudo muito bem planejado, muito bem organizado, da produção até a resposta do animal, como a professora Jussara nos pediu. O tema é longo demais, então, e a gente teve esse probleminha técnico, eu tentei acelerar aqui o máximo a apresentação. Se a organização achar que tem espaço ainda para algumas perguntas, eu estou aqui à disposição, pessoal. Se não tiver problema de atrasar um pouquinho a próxima palestra. E eu peço a vocês, se quiserem conhecer o nosso trabalho, é só nos seguir lá no nosso Instagram, do nosso grupo. E eu quero agradecer essa turma aqui que trabalha de janeiro a dezembro, sempre com um sorriso no rosto, sempre todo mundo muito animado e com o mesmo objetivo de tentar tornar viável aí essa cadeia de caprinos e ovinos, que tem um potencial grande e precisa só de mais atenção. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Edson Santos, né, por essa palestra. Professor, nosso tempo aqui está bem cheinho já, né? Nós demos aqui 1 hora, mas como teve esses atrasos, eu vou passar aqui 2 perguntas que foram mandadas no chat. Aí só tenta responder de forma bem sucinta, né? Alguns até o senhor já comentou, mas é bom reforçar. O Benedito Rodrigues está perguntando: bom dia, professor. Qual é o percentual de palma na matéria seca indicada para a silagem de TMS? Sim, a silagem de PMR, né? TMR, ele corrigiu aqui. Isso, o pessoal pergunta muito isso, realmente. O que eu respondo sempre é o seguinte: nós vamos ter que formular essa ração para atender a exigência dos animais, que eu acho que é mais importante do que definir um percentual. E o cuidado que nós temos que ter é para que a matéria seca dessa ração pronta não fique abaixo de 35%, pelo menos. De preferência que a matéria seca da ração fique ali em torno de 40%. Então, aí o nutricionista ele vai ter que desenvolver aquela habilidade de atender a exigência dos animais e não deixar essa matéria seca muito baixa. Isso meio que nos indica que não dá para botar o máximo de palma que o animal consome numa TMR. O que muitos produtores fazem é usar a palma para a TMR ficar melhor fermentada, ficar de melhor qualidade, e se ainda der para colocar um pouquinho mais de palma, ele coloca depois in natura ali no coxo. Mas os trabalhos que a gente fez aqui, dá para colocar até 30% de palma na matéria seca da TMR total, sem comprometer a fermentação. Mas, de qualquer maneira, Sr. Benedito, é bom sempre conferir isso com o técnico, ou se o senhor mesmo souber formular a ração, né, se for técnico já, para atentar para essa matéria seca final não ficar muito baixa, para não acelerar demais a fermentação. E isso pode diminuir a vida útil dessa TMR. Mas de 35% de matéria seca para cima, ela fica bem preservada. Tem mais uma aqui para a gente fechar. É da Débora Carvalho. Qual o valor ideal de alimento concentrado na dieta de cabras leiteiras de alta produção? Débora, eu não sei se ela está perguntando de valor financeiro ou valor nutricional. Né? Nutricional, no caso. Seria de valor nutricional. Aí é o mesmo sentido, tem que atender a exigência de ganho dos animais. Nós temos conseguido aqui, por exemplo, atender essas exigências com 30% de volumoso, 40% de volumoso na dieta, e no concentrado a gente ainda consegue colocar 30%, 40% de palma, o que reduz a quantidade de concentrado para 20%, 30%. Por isso que eu acho que a palma é fantástica, porque se ela entra na ração, você consegue fechar a dieta aí com 20% de concentrado só, e isso praticamente dá um boom econômico ali financeiro, quando você consegue tirar essa quantidade de concentrado da dieta dos animais. Dá para trabalhar com menos de 30% de volumoso? Dá. Qual que é o problema? A qualidade do leite. A fibra do leite cai, a fibra da dieta cai, a gordura do leite cai. Então, nós fizemos um trabalho recentemente onde com 15% de fibra, de feno, era a maior produção de leite. Só que quando nós fizemos a produção de queijo, a produção de queijo foi maior com 30% de volumoso. Então, para animais leiteiros, a gente tem que atentar também para essa quantidade de fibra, pensando no leite, na produção e na gordura do leite. Então, uma composição assim,
não é uma regra, mas por alto. 30% de uma fonte de fibra, 30% a 40% de palma e o resto vai concentrado. Certamente você consegue fechar essa ração aí. Mas consulte um nutricionista. Se você for nutricionista, pegue esse guia para você conseguir fechar a sua dieta sem comprometer a produção e a qualidade do leite das cabras. Tá certo, professor. Mais uma vez a gente agradece, mais uma vez.